Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Estúdio Plural Editora. Ampliando o conhecimento, transformando o futuro. Brasil que faz, com Elvis César. Olá, seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César. Com essa energia transformadora e uma frequência de muita vitória, uma história de uma pessoa muito inspiradora, que saiu de uma dificuldade semelhante à minha, à sua, e venceu. Pagou o preço e venceu. Um empreendedor serial que construiu e pautou sua carreira numa transformação. E isso o fez hoje gerar uma das maiores indústrias gráficas do mundo. É com muito carinho recebemos Carlos Giacomini, CEO da Gráfica Plural. Obrigado, Carlos. Tudo bem, Elvis. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande prazer. E hoje nós vamos aprender aqui como fazer um processo, um prospecto de venda num passo a passo por meio de um instrumento que é vital em toda a economia mundial, o bom e ótimo catálogo. Aprenderemos também como montar uma estrutura, saímos de um zero para montarmos uma indústria, bem como um processo de venda especializado que possa fornecer ao mercado instrumentos de divulgação do seu produto. Carlos, hoje a Plural se pautua e já se consagra no segmento de offset, indústria offset, como a maior gráfica da América Latina. Você hoje é o proprietário da Plural. Sim. Foi o primeiro funcionário e hoje é o proprietário da Plural. Uma história inteira de trabalho, de luta, de transformação, de aprendizado, para hoje ter uma consagração de resultados. Teve uma dúvida que nós vamos falar aqui, se o digital ia suplantar o papel, já testemunhamos que isso não foi uma verdade, mas nem sempre foi assim. Verdade. Conta o início dessa trajetória. Então, essa trajetória começou em 93, quando eu entrei no Grupo Folha. Então, eu entrei para ser gerente administrativo, trabalhei 3 anos. Naquela época, a Folha tinha um projeto do Atlas Geográfico. Lembro, me E a recordo. E a tiragem do jornal chegava a 1.100.000 exemplares. O fascículo, que era distribuído aos domingos, não tinha condição de ser produzido no Brasil. Não havia capacidade gráfica para se produzir 1.100.000 fascículos por semana. A Folha tinha que imprimir no Chile, na Argentina, tinha que imprimir em outros países e depois trazer o produto para cá. E isso eu acho que fez com que a Folha pensasse, então, em comprar uma rotativa de revistas, porque já tinha uma gráfica de jornal. Então foi feito todo um estudo e eles compraram, então, uma máquina de impressão offset para revistas. E essa máquina, quando chegou no Brasil, eles decidiram que, ao invés de só ter a máquina, criariam uma gráfica. Então, não, nós vamos fazer uma empresa gráfica. E nessa época, o parque gráfico aqui em Santana de Parnaíba estava sendo terminado. Quando você foi contratado na Plural, você foi contratado para dirigir esse almanaque ou para trabalhar nessa venda conjunta, essa venda que saía aos domingos, ou para justamente para ser já o diretor do parque gráfico? Eu fui promovido, então eu era o gerente administrativo na Folha. Eles me chamaram, falaram: olha, nós vamos criar uma gráfica e nós vamos te promover a diretor-geral da gráfica. Você tinha quantos anos de Folha já? Eu tinha 3 anos somente, né, então tinha muita gente com muito mais tempo do que eu. Eu fiquei realmente, atordoado com a história. Impactado, porque eu nunca tinha trabalhado com uma indústria. E a gráfica, ela começaria do zero, porque só tinha uma máquina, né, tinha que achar um local e tinha que começar toda a infraestrutura. Nesse parque gráfico do jornal aqui em Santana de Parnaíba, tinha um campo de futebol, que era dos funcionários, né.
Então a gente fez um estudo e falamos: "Não, vamos ocupar o campo de futebol, vamos fazer a gráfica nesse campo de futebol". Então quando eu cheguei as pessoas já não gostavam. Eu acabei com o campo de futebol antes de começar o jogo, né. E aí começamos a montar a gráfica, foi um momento muito difícil, porque a Alphaville ainda estava se desenvolvendo. Ainda não havia infraestrutura Nenhuma, nenhuma, nenhuma. era um crescimento nessa época. E a rua era de terra, então quando chovia nós tínhamos que refazer a rua, porque os Pra caminhões tinham pra que sair pegar com o os jornal. jornais de madrugada. Exatamente, então a gente tinha que uma vez por mês refazer a rua até que fosse asfaltada. Bom, aí montamos a gráfica, a máquina era uma máquina americana, inédita no Brasil, ninguém tinha uma máquina igual, e a gente começou com 6 funcionários. Foi assim que a gente começou com a própria revista. Compraram a máquina, primeiro tinham uma visão. Naturalmente, essa importação do produto já impresso em outro país, tornava o produto muito mais caro Muito mais aqui caro. nas bancas de jornais. Exatamente, Trouxe essa máquina de impressão, uma primeira. uma primeira. Já era o auge do mercado isso. Era uma coisa inédita, ninguém tinha nada igual. Nada igual, precisou vir uma equipe dos Estados Unidos, treinar as pessoas para poder operar a máquina e ficar com a gente 2 meses operando a máquina. Nesse momento, a Plural só imprimia uma vez que o galpão da frente já trabalhava a impressão do jornal, Exatamente. ela começou a fazer esse trabalho do almanaque. Do almanaque, e a Folha tinha uma revista que ela encartava no jornal aos domingos, chamado Revista da Folha, então a gente passou a imprimir essa revista também. Você foi o funcionário número 1 da Fui. Plural Foi e meu foi contratando. E como que foi essa escala ao longo do pontapé inicial? A gente tinha um time pequeno de impressores do mercado gráfico brasileiro, a gente treinou essas pessoas e depois eu tive o apoio de alguns profissionais da Folha, que vieram trabalhar, acreditaram nesse negócio, foram promovidos e vieram trabalhar comigo, e a gente foi crescendo, um time administrativo de 12, 15 e foi evoluindo dessa forma. Nesse processo, hoje você lidera a Plural com quantos colaboradores? 1.300. 1.300 colaboradores. E aqui já fica uma grande pergunta que eu tenho uma certa ansiedade para saber, e você certamente também. O que que você mais admira num processo de entrevista e contratação de um novo colaborador, de uma nova colaboradora? Eu aprendi com a Folha uma filosofia que você nem sempre tem que exigir experiência das pessoas. Você tem que ter a condição de capacitar as pessoas, né. Então eu acredito na humildade, na sinceridade, no próprio aprendizado da pessoa se dispor a aprender, né, ter essa disposição. Então eu acho que isso é muito valioso, além, óbvio, do conhecimento, da formação que a pessoa possa ter. Mas o fato é que você não precisa ter um requisito efetivo para poder fazer alguma coisa, né, você precisa ter vontade de aprender e disposição. Humildade, Humildade é uma chave que abre todas as exatamente, portas. É exatamente. algo que eu me policio muito para em todos os momentos da minha vida, estar sempre verificando, para que eu não possa perder de forma nenhuma a humildade. Que foi o que aconteceu comigo, né, eu não sabia nada de gráfica, absolutamente nada, eu fiquei apavorado, mas alguém acreditou em mim e me deu essa chance. Essa chance. Então eu acho que as oportunidades, né, elas são muito valiosas e você precisa realmente agarrar a oportunidade e lutar por ela. A Folha dominou o mercado, eu não sei qual é essa a jornal escrito, o jornal impresso hoje talvez tenha um ou dois da altura e da magnitude da Folha hoje. O fato é o seguinte, a Plural no meio de todo esse processo, obrigatoriamente se reinventou. Não tenha dúvida. Porque com a internet, o consumo de notícias online aumentou gigantescamente. Pra você ter uma ideia, né, É. antes da pandemia, porque acho que a pandemia foi um marco para uma série de segmentos, né. A gente imprimia 3 milhões de revistas das Casas Bahia e 4 milhões do Carrefour, tabloide, que hoje não existe mais, né. Semanal ou mensal? Semanal.
semanal. Quase 30 milhões de exemplares Que mensalmente. sumiram, porque a pandemia trouxe esse impacto digital e o varejo realmente 180 milhões de exemplares anualmente. anualmente. Então o varejo se adaptou a isso. Eu acho que é importante, né, que haja essa evolução, mas a Plural também imprimia. Perdoe-me, 180 não, perdoe-me, É muita, 360 é muita milhões de coisa, é muita exemplares. coisa, é muita coisa. Então a Plural também trabalhava com revistas, a Plural imprime revistas e a Plural imprime os catálogos que são venda, que a gente chama de venda direta, né, que tem as pessoas que trabalham com isso, né. Então a Plural foi se adaptando a isso. "Ah, bom, não tem mais varejo, o que que nós vamos fazer?" "Bom, nós vamos trabalhar com revista, nós vamos trabalhar com catálogo", e aí entramos no mercado de produtos de segurança. Então isso também é muito importante para a gente. Um produto seletivo, onde é uma estratégia de mar azul, vamos se dizer assim, onde poucos o que seria isso? Uma estratégia onde tem poucos fornecedores Exatamente. para um produto tão seleto. Fala um pouquinho mais desse produto. Falo. Então, a gente uniu a tecnologia, a capacidade de produção, e a gente pôde fazer loteria, talão de cheque, provas, exames, concursos, que é uma demanda enorme, e você não tem empresas especializadas. E nós temos uma certificação de gráfica de segurança, nós somos certificados, né. Então a gente passou a atuar também nesse mercado, que eu acho que é bastante importante, né, é um mercado delicado, porque, a gente escuta muito falar de fraudes, né, então E outra, né, é difícil, uma outra vez pode ser que vaze uma informação, é exatamente. um mercado complicado, vocês imprimem as provas que são de avaliação, enfim, Enem e tantas outras provas Isso que mesmo. são ministradas no país, isso é um mercado diferenciado. É Isso trouxe diferenciado, um ticket novo para a não empresa. tenha dúvida. Por mais que o varejo tenha mudado o rumo do impresso, a gente conseguiu, né, complementar o nosso trabalho com produtos de segurança, com catálogos, né. Os catálogos, eles são muito importantes, a gente brinca com aquela história, existia uma empresa que era a maior do Brasil, que fazia catálogos e vendia produtos. E quando eu olhava o catálogo, tinha lá vestido de bujão de gás, ou tinha o plástico do box do banheiro, né, e eu olhava aquilo e falava: "Quem vai comprar isso aqui?", né, e ficava ponderando aquilo, né, e ele tinha copo com elefantinho, aquela jarra com a girafa, E tinha de tudo. tinha. E um dia eu criei coragem e fui na sede dessa empresa, o presidente chamava Rochinha. Eu falei: "Rochinha, deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa, mas quem vai comprar isso aqui? Quem vai comprar esse produto?" E ele olhou para mim e falou: "Eu sou o shopping de lugar que não tem lojas." Uau! Então, são essas pessoas, né. O catálogo é o shopping do lugar onde não há lojas. Que mobiliza, né, você pega, por exemplo, a Natura, né, quantos vendedores, representantes tem a Natura e quantos empregos ela Marketing gera. multinível, tem N empresas que trabalham com marketing multinível e dependem desse catálogo, né. Ainda que tenha o catálogo digital. Eu eu tenho tantas perguntas para Vamos fazer lá. para você. A sua história é uma história intrigante, especial e serve de exemplo para todos nós. Um colaborador que cresceu na empresa, foi, depois você vai explicar como que você comprou a empresa. Mas isso mostra o seguinte, que você, que está dentro de uma empresa e tem o sonho de ser proprietário, você tem que ter uma conduta, ou seja, um comportamento, uma mentalidade de proprietário dentro dessa Não tenha empresa, dúvida. para que você possa já angariar e fazer com que e cada vez mais o seu sonho esteja mais próximo de você. Antes que você responda a minha pergunta, como desenvolver uma mentalidade de proprietário ou de dono de um negócio, mesmo trabalhando para outra empresa? Mas não responde agora, porque eu quero falar com você. Se você tem uma história brilhante como a do Carlos Giacomini, ou conhece alguém que tem essa história, me siga agora no Instagram, tá aqui ó, @ElvisCesar Oficial, César com Z.
e manda a sua história aqui que a produção vai analisar e vai trazer você para contar essa história aqui no Brasil que faz. Como que a pessoa pode criar essa mentalidade? A Plural tem 30 anos, então eu trabalho lá há 30 anos, né. Esse ano a Plural Porque, faz cara, 30 às anos. vezes eu fico incomodado com pessoa que fala assim: "Ó, eu não ganho para fazer isso. Ah, eu não, mas eu não não, eu não fui contratado para isso", ou eu não posso fazer um pouco mais. Ah, eu não posso entregar mais do que fui contratado". Opa, essas pessoas não têm progresso em Não, carreira, né? não tem, não tem. E eu sempre me pautei por uma mentalidade de pensar o que o dono da empresa faria, né. O que Uau! que o dono da empresa faria em determinadas situações. E se a empresa fosse minha, o que eu faria, né. As pessoas precisam ter um pouco essa consciência. A gente fala muito de empreendedorismo, mas o empreendedorismo ele está dentro das empresas também. No dia a No dia. dia a dia. Então eu acho que tem que criar incentivos. Eu acho que você tem que valorizar as pessoas, tem que ter um sistema de meritocracia, não é, que você tem que premiar as pessoas pelo mérito, para elas se sentirem valorizadas, né. Então isso eu aprendi, eu acho que é fundamental, que você trate bem esse recurso, porque é como se você tivesse um Porsche e pegasse alguém que não soubesse dirigir e falar: "Olha, leva meu Porsche para passear". É. Né, uma máquina de 30 milhões de reais, você vai colocar uma pessoa que você vai confiar nela e vai dizer: "Olha, opera para mim, né, opera essa máquina para mim". Então eu acho que valorizar a mão de obra, incentivar a mão de obra, fazer com que as pessoas estudem, que as pessoas se comprometam com o trabalho é fundamental. A queda da venda dos jornais impressos foi um elemento significativo a partir da década de 2000 a 2010. A gente vivenciou isso, você tem os dados melhor do que ninguém, mas teve um momento que o mercado mundial ficou em dúvida. O Uhum. que será das gráficas? Esse momento, qual foi a atitude? O que você pensou e como liderar? Essa é a grande pergunta. Como liderar um time de 1.300 pessoas, onde todo mundo chegava para um colaborador seu e falava: "Ó, se prepara para arrumar outro emprego, porque a gráfica vai fechar". Sim, né, tinha esse estigma que o impresso iria acabar ou que o digital acabaria com o impresso, né. E eu acho que muitas vezes o próprio digital incentivou o impresso, Olha aí. né. Então é uma coisa incrível, porque eu acho que as tecnologias elas convivem. Né, então, por exemplo, a gente criou uma empresa para impressão digital, mas aí se pergunta: "Mas o que que você imprime?". "Não, eu imprimo contas, contas de consumo, eu imprimo a conta da Comgás, eu imprimo o Sem Parar". "Pô, mas isso existe?". "Não existe, porque tem pessoas que não querem receber o e-mail, tem pessoas que querem o impresso". Né, que você é obrigado a mandar um impresso. Então, é um mercado que vai crescer? Talvez não, mas não vai acabar, né. Então eu acho que nada vai acabar. E eu acho que você tem que encontrar segmentos que, de alguma forma, garantam a sobrevivência e o emprego das pessoas. Quando a gente fala de campanha, campanha de marketing, campanha de, seja qualquer tipo de campanha de venda, o estímulo do mercado é a venda. É a venda. É a venda. Então, uma complementa a outra, como você bem nos explicou aqui. Porém, veio a pandemia e ficou mais severa ainda essa Ficou. história. E daí, qual foi a saída nesse momento, assim? Até porque para que você que esteja em casa possa traduzir, fazer uma leitura de qual é uma saída, qual é o pensamento de um CEO de uma empresa e que você possa utilizar na sua vida prática. Como foi decretado o lockdown e todo mundo tinha que ficar em casa, a nossa produção caiu entre 80 e 90%, porque as pessoas não queriam receber o jornal físico, o catálogo Com físico, medo não do queriam pegar vírus. na mão, exatamente, né. Eu realmente fiquei bastante impactado com isso. Nós não demitimos um profissional, a gente deu férias para as pessoas, a gente cuidou dos funcionários, né. Só que 2 meses depois, as próprias empresas, os clientes começaram a sentir a queda nas vendas. Por quê? Porque o catálogo, por exemplo, você pega um catálogo de perfume, né, aonde a gente aplica o perfume no catálogo.
por meio de uma mistura na tinta ou por meio de uma etiqueta. E quando isso acontece, a empresa vende entre 20% e 25% a mais. E é uma coisa que o digital não consegue fazer, né? E a marcação de presença no local, né, por exemplo, tô aqui, tô marcando presença. Exatamente, Não é que exatamente. o papel, o catálogo, o anúncio, o panfleto, a revista. Exatamente. Então, 2 meses depois, o mercado foi sendo retomado. Um outro segmento muito importante que a Plural atua é na educação, no livro didático, né, então, não sei se todos sabem, o Brasil, se não é o maior do mundo, é o segundo maior do mundo na compra de livro didático. Então, o Brasil tem um programa de produção e distribuição de livros que acho que nenhum país do mundo tem. E a Plural imprime os livros didáticos, né. Colaborar para a educação, para a formação, é uma coisa muito importante, né, é você tá fazendo com que o país se desenvolva na medida que você está materializando o conhecimento. Eu vejo nessa questão do livro, além de marcar, nós somos um país continental. Exatamente. Há uma diferença muito significativa das 5 regiões do Não tenha país, dúvida. onde você tem regiões que podem ter uma oportunidade e um acompanhamento online mais forte, como no sul, no sudeste, onde nós precisamos ter a presença marcante do livro, até por uma condição socioeconômica no nordeste e no norte. No centro-oeste, a situação é uma situação Diferente. diferente também. Então, toda isso é muito É importante para muito o importante. processo de educação do Muito país. importante. E eu acredito mais, assim, com a minha pequena experiência no segmento da educação, como prefeito, eu acredito cada vez que esse processo do livro, da apostila, do material bem construído, da atualização periódica, seja um grande vetor da Não tenha educação do dúvida. país. Não tenha Não só do nosso país, mas de N países no mundo. Não tenha dúvida. O livro também ele tem uma condição de confiabilidade, porque o que está escrito ali não vai mudar, né, você Quer vai ver um guardar. exemplo? Você pega os Estados Unidos, o voto é no papel ainda. Não tenha dúvida, Não é digital como o nosso, o não tenha voto é no dúvida. papel, então ainda tem a cultura do papel é enraizada muito ainda no mundo. Você começou como um diretor, as pessoas viram uma capacidade de execução e de liderança. Hã. Essas 2 capacidades atuam junto. Hoje, se você pudesse dar uma dica para um líder de um segmento, de um departamento, seja do que for, qual seria? Eu acho que o equilíbrio dos recursos, né, dentro de uma empresa, ele é fundamental, porque não adianta você ter capacidade e não ter as pessoas qualificadas, ou vice-versa, ou você não ter a tecnologia. Então, quando a gente conseguiu combinar a tecnologia, porque a tecnologia ela tem que andar a teu favor, né? Sim. A gente não pode achar que o digital vai destruir o impresso, ou que uma coisa não possa coexistir com a outra, né. Então eu acho que tem uma harmonia e você precisa tentar olhar as oportunidades que cada situação traz e delas explorar um caminho. Mas quando você fala do relacionamento das pessoas, qual a principal qualidade de um líder da Plural hoje? Olha, eu acho que ouvir as pessoas, né, conversar com as pessoas, eu acho que entender, porque, cada um tem a sua particularidade e você não consegue tratar de todos os casos isoladamente, né. Ter atenção, né, eu quando vou na planta, eu converso com os funcionários, eu procuro saber um pouco da vida deles, né, nem que seja uma coisa superficial, mas para entender como é que ele vive, qual a situação, porque eu acho que isso é um alento, né, e isso valoriza a relação e valoriza as pessoas E também. até o processo de empatia de um líder Exatamente. cria uma profundidade maior quando você conhece aquele colaborador, aquele liderado. Hoje, cara, um profissional testado, renomado, eu posso te reconhecer assim, você sai de funcionário e compra a empresa que era sua patroa. Tá, sua marca, sua capacidade já está registrada, os seus resultados falam por si só. Conseguiu manter a empresa viva em algumas crises, a crise do analógico para o digital, a crise da pandemia, sedimentou o mercado, mantém o mesmo número de funcionários, vende a mesma coisa, como que tá? Olha, vende a mesma coisa,
porque eu acho que depois da pandemia as coisas voltaram num ritmo pré-pandemia, Até acelerado. até acelerado. Toda hora tem um produto novo, toda hora tem um catálogo, toda hora tem uma prova, tem um exame, tem um concurso, tem Pra uma resu loteria. O papel vai longe ainda na história. Vai, eu imagino que sim. E o papel no Brasil, ele tem outra característica, ele é completamente oriundo de florestas plantadas. Então ele é Ele é ele é sustentável. completamente sustentável e a floresta faz bem para o meio ambiente. Isso aí. Então é uma coisa que É um ecossistema que ecossistema. só tem um ganha-ganha. Exatamente. Hoje, nessa altura, quantos anos de experiência? 30. O que falta executar para você? Eu tenho alguns sonhos de outros negócios correlatos, né, um deles é a embalagem, por exemplo, né, a embalagem é uma coisa fascinante, né, porque é uma coisa que vende por si só. Por si só. E nenhum produto vai deixar de ter uma embalagem, é como o feijão ou a comida, ninguém vai deixar de comer e ninguém vai deixar de comprar um produto, porque ele tem que ter uma embalagem, né. Fazer um jogo rápido, um empreendedor, O Luiz Frias, um esporte, Pilates, um livro, liderança, família, minha irmã e minhas sobrinhas. Deus. Deus é o poderoso. Carlos Giacomini, quem é o Brasil que faz para você? Olha, o Brasil que faz para mim são as pessoas que trabalham, as pessoas que realmente levam o país adiante, né? Porque a gente vê tanta coisa ruim e, ao mesmo tempo, a gente vê muita gente batalhando para o Brasil ficar de pé, para o Brasil continuar a trabalhar. Então, são essas pessoas que fazem o Brasil. A sua história, a sua carreira é um exemplo para todos nós, para mim em particular, um aprendizado. Tem um novo livro aqui que tem muita congruência com a sua vida. Aliás, A Cabeça do Líder, você é um grande obrigado, líder viu? brasileiro, Muito um homem que obrigado. tem executado, transformado e realizado sonhos, os seus sonhos e os sonhos de milhões de pessoas. Obrigado. Quero te agradecer por essa magnífica entrevista. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Brasil! Não se esqueça, esse programa foi feito para que você não pare, nunca desista dos seus sonhos. Fique agora com as nossas redes sociais. Um grande abraço, um beijo e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Tecnologias em piso modular tem nome. Company Brasil. Estúdio Plural Editora. Ampliando o conhecimento. Transformando o futuro. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.